Bom dia a todos! Mais uma semana se inicia com mais um Café com a Safrasul para nossa conta. Né, das pastagens, dos produtores. Então a gente vai continuar com essa nossa programação e hoje o nosso tema é benefícios do uso de aditivos em animais de pastejo com o Walker Ricard. O Walker é graduado em zootecnia, ele é expertise em nutrição animal e ele compõe aqui a Safrasul como supervisor regional MS Norte. Walker, muito obrigada por estar aqui mais uma vez com a gente. Novamente, muito obrigado. Obrigado, Maria Luísa. Obrigado a você que está aí nos assistindo. Desejar um bom dia. E é uma satisfação, novamente, estar aqui compondo o nosso Café com Safrasul. Walker, quando eu recebi seu tema, eu fiquei bem intrigada, bem curiosa. Eu queria saber o que são os aditivos. Os aditivos hoje, Maria Luísa, é uma tecnologia hoje que ela é empregada junto ao suplemento, né, seja ele a pasto ou no confinamento ou no semi-confinamento, com o intuito de melhorar o desempenho dos animais, com o intuito de melhorar a conversão dos alimentos. É um promotor de desempenho, né? No início, na década de 90, ele foi introduzido como coccidiostático, né, controlador de bactérias, da doença de coccidiose, e se descobriu que ele provocava uma melhora no ganho de peso dos animais. Onde que a gente tem mais uso e mais resultados desses aditivos? Então, como eu estava dizendo, né, pegando o gancho aí na sua pergunta, então descobriu-se que esses produtos favoreciam, né, o ganho de peso, e eles foram muito introduzidos em confinamentos e semi-confinamentos. Porque no confinamento a gente tem dietas com alto teor de concentrado, e isso muitas vezes assim pode criar distúrbios, e ele veio para melhorar o desempenho dos animais. E descobriu-se que a pasto também ele tem um desempenho satisfatório hoje. Até então era muito usado, né, só em dietas de alto grão, de concentrados, mas ele tem ações benéficas em pastagem. Walker, você pode falar para a gente quais são os aditivos que estão disponíveis hoje? Certo. Se a gente pegar um gancho, voltando um pouquinho, olhando aí na primeira imagem que a gente está colocando para vocês aí, a gente tem um gráfico, né, um esquema simplificado de como é o processo de metabolismo, de digestão dos nutrientes que o animal ingere. Né? Então, uma parte dos alimentos é digerida no rumen do animal e outra parte tem a absorção intestinal. Nesse processo, se a gente voltar um pouquinho na época de faculdade, voltar um pouquinho na fisiologia do funcionamento do metabolismo, né, do sistema intestinal, da degradação dos alimentos, né, a nível ruminal, a nível intestinal do animal, nós temos 3 ácidos que são criados durante o processo de digestão, que é o ácido acético, o ácido butírico e o ácido propiônico. Esses 2 primeiros ácidos, eles são maléficos, assim, eles não trazem resultados, e a gente proporciona que haja maior participação do ácido propiônico, porque ele que vai dar aporte energético. Eu tô entrando nessa linha para poder chegar na sua pergunta de quais são os aditivos hoje. Então, assim, quando eu tenho maior participação de ácido acético, principalmente em animais que estão a pasto, né, que estão numa dieta com maior proporção de volumoso, eu tenho maior produção do ácido acético, e esse ácido acético, ele vai resultar na produção de metano. Então, assim, os ambientalistas às vezes pegam muito no pé, que o boi cria metano, e o aditivo veio para controlar essa produção, melhorar o aporte energético, e o aditivo faz também a seleção de bactérias, porque dentro da câmara ruminal, dentro do estômago do bovino, nós temos dois tipos de bactérias gram-positivas e bactérias gram-negativas. As bactérias gram-positivas são elas que produzem os ácidos que são indispensáveis para o metabolismo do animal. Então, a gente quer a maior participação das bactérias gram-negativas dentro no processo de fermentação, do metabolismo do animal.
Então, a gente está vendo aí o esquema de funcionamento, a gente tem lá liberação de amônia, e como eu estava dizendo, também descobriu, assim, que boa parte de distúrbios alimentares atacavam o fígado dos animais. A partir do momento que eu tenho um animal que está com algum abscesso ou com algum problema no sistema digestório dele, consequentemente, um animal que tem um desempenho afetado. Então, assim, o aditivo ele veio como um seletor de bactérias, então ele proporciona maior ação das bactérias gram-negativas e seleciona as bactérias gram-positivas, né? Melhorando a produção do ácido propiônico, que é ele que vai resultar no melhor aporte. A gente vê aí que quando a gente tem uma maior produção de metano, a gente tem uma queda de 2 a 12% vamos falar, no aporte energético, no aproveitamento da energia do alimento que o animal consome. Então, se ele está tendo perda de energia, consequentemente, ele não está conseguindo fazer deposição de gordura, ou seja, está comprometendo o ganho de peso dele. No próximo, a imagem que a gente está colocando agora, a gente vai ver aí o esquema de ação dos aditivos, né? Então, a gente vê que os aditivos, eles inibem a produção de hidrogênio, que esse hidrogênio vai resultar na produção de metano, inibe a produção de amônia e aumenta a produção do ácido propiônico, que é ele que vai dar o aporte, né? Também, então, assim, aumenta abaixa a produção de lactato, que também não é interessante, aumenta, né, melhora o pH do rumen, né? Então, com isso, ele melhora a taxa de digestão. O que seria essa melhora na taxa de digestão? Ele vai influenciar na conversão de alimentos, tá? Dentro hoje aí, respondendo a sua pergunta agora, né, quais são os aditivos hoje que a gente tem no mercado? Hoje nós temos os ionóforos, que eles foram os precursores, e descobriu-se que a monenzina, ela proporcionava uma melhora de conversão. Animais que eram submetidos em dietas com monenzina tinham um acréscimo, um acréscimo no ganho de peso, e a taxa de conversão, ou seja, usa-se também muito monenzina em dietas, começou aí com frango, começou lá atrás, que são animais que tinham uma mensuração maior nessa taxa de conversão. Então, nós temos a monenzina, a salinomicina, a lasalocida, que compõem esses grupos dos ionóforos. Vindo aí atrás dos ionóforos, a gente tem os antibióticos, como o próprio nome diz, os antibióticos vão fazer essa seleção da fauna ruminal, consequentemente também atuam em distúrbios, ou seja, problemas de abscessos de fígado, contribuindo com os ionóforos. Então, hoje a gente usa muito a associação, por exemplo, monenzina e virginiamicina, né, em dietas onde a gente busca aí uma maior segurança, né, na alimentação de animais submetidos em alto grão. E a pasto, hoje, a gente está usando muito suplementações com salinomicina, que é um antibiótico, ou com flavomicina, que que também é um antibiótico. Por que esses dois? Porque esses dois não influenciam no consumo. A monenzina está provada que, dependendo da dieta, ela tem uma queda, ela influencia em consumo. E aí optou-se por usar a narazina, ou a flavomicina, ou a virginiamicina, porque são aditivos que, quando empregados em suplementos de baixo consumo a pasto, eles não influenciam no consumo desse suplemento. O animal consegue lamber, ou seja, consegue ingerir aquilo que ele precisa da taxa de mineral dele, e consegue levar com isso, o mineral vira um veículo para que ele consuma o aditivo. Quando a gente faz o uso de aditivo a pasto, a gente tem um incremento, dependendo do aditivo, na ordem que vai de 10% a 20% de ganho adicional sobre aquilo que a pastagem proporciona. Um exemplo, se eu estou usando um suplemento com salinomicina, no mineral 60 de fósforo a pasto,
e estou tendo um ganho no período de águas de cerca de 600 gramas dia, ele vai me dar um incremento de mais 60 gramas por dia. Ah, Walker, mais 60 gramas por dia parece irrisório, mas quando a gente soma isso 6 vezes 30, né, que no mês, a gente tem um ganho a mais de 1,8 kg. Se nós computarmos, hoje o pessoal às vezes chia um pouco vamos falar, do custo do aditivo no suplemento. Mas, assim, ele necessita de um ganho de 60 a 120 gramas por dia para pagar o investimento. Então, é muito pouco. E, assim, os benefícios que ele traz é muito interessante. Então, assim, eu tenho uma melhora na conversão do capim ingerido, lógico, você vai estar muito vinculado àquilo que o animal, assim, a qualidade da pastagem, né? Se essa pastagem é uma pastagem que está tendo manejo adequado, e aí, fisiologicamente, por exemplo, quem faz o trabalho aí de estação de monta, quando ele usa o mineral aditivado, ele adensa a estação de monta, ou seja, ele tem animais entrando em cio, um número maior de matrizes entrando em cio num espaço mais curto de tempo, e, consequentemente, também ele tem uma concentração de nascimentos e ele tem um acréscimo na taxa de prenhez na ordem de 2% a 3%. Vamos falar, em 1.000 vacas, são de 20 a 30 bezerros a mais na conta aí, que ele paga todo o investimento, né? Eu vou passar agora um outro slide, uma outra imagem, que a gente vê aí, isso está vinculado ao uso da monenzina em termos de conversão alimentar. Então, quando eu tenho ali a monenzina em suplementações sem o uso da monenzina, o animal precisou comer de 96 a 110 quilos de ração para produzir uma arroba de carne. Quando eu fiz o uso dele, ele consumiu 88 a 95 quilos de ração para fazer a mesma arroba de carne, né, arroba produzida. E ali a gente tem na lazolocida de 99 a 110 quilos de dieta para a produção de uma arroba contra 90 a 96 quilos. Então, vendo os dados aí, é interessante que assim, é muito significativo a melhora na conversão quando a gente faz o uso do aditivo. Voltando um pouquinho agora nessa imagem, nós já vimos essa imagem lá no primeiro episódio, quando a gente falou de programação fetal, que é isso que eu estava dizendo para você aí que está nos assistindo. Que quando a gente investe em nutrição, quando a gente investe, a saúde entra pela boca. Então, quando a gente investe em melhoria de pastagem, quando a gente acerta o cultivar certo, dependendo do solo, e faz o uso do aditivo na suplementação, a gente reduz o efeito do clima, né, sobre o animal. A gente tem uma melhor taxa de ganho, mesmo nesses períodos que nós estamos agora de seca, onde a gente tem uma queda na qualidade nutricional da pastagem e tem vamos falar, um comprometimento do desempenho. Nós vamos entrar agora, Maria Luísa, no período de águas. Quando a gente entra no período de águas, a gente sai de uma pastagem extremamente fibrosa, uma pastagem seca, e começa o processo de rebrota. Quando eu tenho esse processo de rebrota, que eu já disse lá atrás, no outro episódio, no primeiro episódio, nós temos uma alteração, uma mudança da flora ruminal. E quando a gente tem uma mudança da flora ruminal, a gente tem uma ligeira queda de desempenho. E o aditivo, o uso de flavo, salino, narazina ou lazalocida, enfim, quando a gente tem o uso de aditivos na suplementação dos animais, a gente minimiza muito, às vezes até corta o efeito desse processo de transição seca-águas. Também se provou que nas categorias de cria, bezerros que são suplementados a partir do terceiro mês de idade com aditivo, eles têm também uma redução no índice de diarreias causado por estafilococcus, por ou seja, por bactérias, por coccidiose. A gente minimiza o efeito vamos falar, desses processos de diarreia que compromete, às vezes leva até aumento na taxa de mortalidade dos animais.
Os aditivos hoje é fundamental o uso de aditivo em suplementação. O assunto, assim, é bem sucinto, assim, a gente já está, tô finalizando aqui, mas, assim, eu queria, depois a gente vai estar com a matéria completa lá no blog, e também a gente vai estar aberto a perguntas, e também fazendo um adendo aqui, também muito interessante quando a gente faz o emprego, por exemplo, né, hoje na integração lavoura-pecuária. Quando eu faço uso da suplementação, uma suplementação sal mineral com aditivo, num pasto de rusizense, ou seja, num pasto safrinha, né, que eu estou pegando um pasto de águas no período de secas, eu tenho um ganho muito próximo de um proteinado 0,1 ou 0,2% do peso vivo. E qual que é a vantagem nisso? Eu tenho uma melhora no operacional, porque ele me reduz o operacional da fazenda, né, de ter que estar todo dia lá suplementando. Sal mineral, geralmente, a gente usa dia sim, dia não, ou às vezes a cada 2 dias. Quando a gente parte com um suplemento proteico de baixo e médio consumo, ele é praticamente quase que diário, ou dia sim, dia não. E quando eu faço a introdução do aditivo, eu facilito muito o meu operacional. Então, assim, resumindo, então hoje, recapitulando, aditivos, nós temos aí salinomicina, flavomicina, virginiamicina, monenzina hoje ela é mais usada em dietas, em rações, porque ela influencia em consumo, ela é amarga. E quais as vantagens, quais os benefícios? Aumento de ganho de peso e melhoria na conversão dos alimentos, redução da produção de metano, que a gente está hoje num apelo ambiental muito grande, né? Então, isso vai muito de frente vamos falar, está na vanguarda hoje, com temas atuais que nós estamos vivenciando hoje, e, consequentemente, isso resulta em melhora financeira para o produtor, que a partir do momento que eu estou tendo uma melhor conversão do capim, que ele está tendo um melhor aproveitamento, consequentemente, ele está produzindo uma arroba mais barata, ele está ganhando dinheiro, e eu faço conta, estou aqui para fazer conta com você que está aí a qualquer momento, assim, para mostrar as vantagens. Não quero me delongar aqui na questão de conta, mas quero deixar, vou falar, eu quero mais para você depois estar nos procurando e a gente está falando um pouco mais disso. Era isso que eu tinha para dizer. Agradeço imensamente a participação aqui de novo, Maria Luísa. Walker, eu que agradeço por ter você aqui de novo. E eu só queria mencionar que eu achei muito legal que você não só trouxe o gráfico, né, que a gente já tinha visto na nossa primeira semana, na nossa estreia aqui do Café com a Safra Sul, mas também que você mencionou o período que a gente está passando agora, né? E é sobre isso, na verdade. O Café com a Safra Sul, ele não só quer mostrar todos esses processos, mas a gente quer acompanhar eles e ter temas que se relacionam entre si, né? Com certeza. A gente está aqui justamente trazendo temas atuais que eu digo tanto na questão do período que nós estamos agora e, consequentemente, alguns assuntos que, assim, às vezes a gente vai estar antecipando eles, mas porque ele vai ser benéfico lá na frente, assim, que a gente tem que tomar as ações agora para colher resultado um pouco mais lá para frente. E volta e meia a gente vai estar vendo esse gráfico aí. Eu gosto muito desse gráfico, porque ele expressa muito a qualidade da pastagem, e novamente eu faço, parece uma bobagem, mas assim, você quer ver a saúde dos animais, olhe score de fezes. Quando você estiver a campo, seu capataz estiver a campo, seu gerente, você, olha o score de fezes. A gente, assim, se você nesse período está vendo fezes muito embolachada, muito dura, atente-se. Qualidade de pastagem, qualidade de água, às vezes o animal não está bem hidratado e está comprometendo o desempenho, ou talvez ele não está tendo acesso à suplementação, ou está faltando, ou seja, alguma falha está tendo. Então, esse gráfico, ele é o raio-x da saúde do animal a pasto, de como esse animal está se desempenhando a pasto, que vamos falar, a nossa chave aqui, né? Nós trabalhamos hoje com pastagem, mas assim, a gente está trazendo temas que diferem disso, mas cabe a nós alertar, porque a gente quer ver você tendo bom desempenho dos animais
e assim, é grama a grama, né? Frigorífico paga por carne produzida, e nós estamos aí para produzir carne, e é importante estar atento a isso. Obrigada. Eu que agradeço novamente, Maria Luísa, e agradeço a você. Se vocês quiserem ter acesso ao conteúdo na íntegra, como o Walker já mencionou, vocês podem entrar no nosso blog, que lá a gente tem um material mais completo. E lá vocês também podem encontrar os nossos conteúdos anteriores. Não se esqueçam de fazer as suas perguntas, e a gente quer acompanhar vocês, produtores e agricultores, aí nesses processos. Então não percam, toda semana, às segundas-feiras, 9 horas da manhã, do horário de Brasília, o Café com a Safra Sul. A melhor qualidade e agora também o melhor conteúdo. Bom dia e boa semana a todos.